Muito bem, de volta aqui com o Dr. Mauro César Martins. Doutor, o relatório divulgado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos mostrou os nomes dos donos dos perfis que foram alvos de pedidos judiciais para que fossem bloqueados nas redes sociais. Assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas decisões, segundo eles, não tinham sequer fundamentações registradas. E aí tem alguns nomes aqui que dentre os bloqueados, né? Foram 541 páginas que foram enviadas e na decisão, nomes como do ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares como Alan Rick, Carla Zambelli, Marcel Van Houten, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, entre outros, estavam lá para serem bloqueados. Jornalistas e veículos de imprensa também aparecem nesse relatório, entre eles a Folha de São Paulo, e na decisão pedia a exclusão, por exemplo, de uma notícia publicada no dia 17 de novembro de 2022, de que os dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes foram vazados em grupos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação ainda segue no ar. Então, foram vários pedidos que foram feitos. Agora, a grande questão está dentro do arcabouço lá do juiz, ele pode fazer isso, ele tinha fundamentação jurídica? O Elon Musk diz que não tem. O senhor tem informações nesse sentido? O inquérito do fim do mundo, que é o das fake news. Nunca termina, né? Ou o inquérito de 8 de janeiro, são duas ações inconstitucionais. O ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que normalmente é um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles podem sim pedir, desde que há requerimento de alguém, eles podem pedir para derrubar perfis. O juiz de presidente prudente pode determinar a meta a isso. Só que a decisão do juiz de presidente prudente ela está sujeita a um recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que está sujeita a um recurso para o STJ de Brasília. Só que está sujeita a um recurso no TSE ou Supremo Tribunal Federal. Só que tudo isso que o ministro Alexandre de Moraes faz, ele é o autor do requerimento, ele é o juiz do requerimento e ele é o juiz sancionador do requerimento. Ele deveria ser um ministro na Bolívia, na Venezuela, lá do Maduro, na Rússia o Putin ia adorar ele, nossa. Só que o dia que ele fizesse alguma coisa com o Putin matava ele lá na Sibéria, mandava ele para aquela prisão que morreu agora, o opositor Oleg lá do Putin. Então, também ele poderia ir, por exemplo, lá com a turma do Hamas ia adorar ele lá. Então, isso tudo é uma brincadeira jurídica, são decisões de mau gosto, e eu, para não ficar falando muito, eu vou dizer para você o seguinte, não existe mais a liberdade de imprensa no Brasil. Não tem. Poucos se coloca contra decisões destes magistrados dos Supremos que, na minha opinião, são execráveis. São dignos de republiqueta de bananas e não de um país chamado Brasil. E o que mais me admira, mas não é o único, Alexandre de Moraes é professor titular da Universidade de São Paulo. Da USP. Da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, é nessas horas que você, que é do mundo jurídico, que vive o mundo jurídico, Alexandre de Moraes não respeita nada do que ele escreveu nos seus livros de direito constitucional. E o Marcelo Van Hatten, nesses últimos dias, deputado pelo Novo, colocou bem claro para o Exército o que o Novo e o que esses deputados que são vítimas dessas censuras pensam, tanto do ministro Alexandre de Moraes, tanto do Supremo, dos ministros do STJ, porque na realidade, para encerrar meu comentário, porque isso me dá até ânsia de vômito, um dia isso vai acabar. E na minha opinião, a hora do Alexandre de Moraes
Tá chegando. É o tic-tac. No Congresso. Tic-tac para ele. No Congresso Nacional. Ontem ele já apareceu lá no Congresso para babar o ovo do Porque já tomaram uma invertida, né? Do presidente Lira. Tomaram uma invertida em relação às drogas, né? Porque o Supremo decidiu de uma forma... Mas não é droga, é o armamento, agora tem também o aborto. Quer dizer, o Supremo se mete em tudo. Então o parlamento, que já é uma vergonha no Brasil, ele se torna uma vergonha elevada à 10ª potência. Porque para que tem deputado? Para que tem senador? Se eles não representam nada. Como disse o Marcelo Van Hatten ontem. Vocês mudaram a Constituição. A Constituição que vocês obedecem, tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, as Forças Armadas, é a Constituição do Alexandre de Moraes. Não é a Constituição, não é o Exército de Caxias. Vocês se submetem a um ministro que não respeita a Constituição de 1988. Então, eu continuo dizendo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá chegando a hora. Do jeito que estão pegando o Moro, do jeito que pegaram o Dallagnol, na política, infelizmente, vão pegar esses ministros do Supremo. Talvez não pegue todos, mas aquilo que eu disse, abra um impeachment contra um só pra você ver. Acabou o problema. Porque é o salário, eles estão preocupados com o salário. Se ameaçou de cortar os benefícios, eles... vamos mudar a pauta, vamos... Muito Infelizmente, falar de Supremo hoje é ridículo, ridículo. Ainda mais um Supremo que só tem gente do PT, nomeado pelo PT, ativista do PT e todos amigos do Lula. Que o descondenado, eu nunca me esqueço a cena, foi eleito, foi lá recebido numa mesa privativa dos ministros, como se fosse um integrante da casa. Quer dizer, ó, eu vim aqui agradecer vocês por terem me tirado da cadeia, terem me dado o direito de ser candidato e por ter me ajudado na minha eleição. Muito bem, tá aí as palavras do Dr. Mauro César Martins. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã estamos de volta aqui no Jornal da Mix. Bom dia, estaremos de volta.